Olá, meu nome é Gabriele Bilk, eu sou aluna do curso de Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina e nesse momento eu estarei falando um pouco a respeito de nanotubos de carbono, tecnologia, inovação e nanotoxicologia. Este trabalho faz parte da unidade curricular de Introdução à Engenharia de Materiais, conduzida pelo professor Dr. Cláudio Michel Poffo. Então, falando um pouco a respeito de um panorama geral sobre os nanotubos de carbono, o estudo de materiais em escala nanométrica tem sido responsável por um imenso avanço tecnológico nas mais diversas áreas da ciência nos últimos anos. Muitas pesquisas têm crescido no sentido de encontrar esses novos materiais e as nanoestruturas de carbono apareceram entre os candidatos mais promissores nessa busca. Isso só é possibilitado pela capacidade de o carbono, que é o elemento constituinte dessas nanoestruturas, ele ter a capacidade de estabelecer diferentes ligações entre si e entre outros elementos, gerando estruturas e compostos de características bastante distintas. Esse comportamento do carbono se deve à sua capacidade de assumir diferentes hibridizações, como por exemplo sp, sp2 e sp3. Então, aqui na figura 1, é possível nós identificarmos uma evolução muito grande no número de publicações científicas anuais a respeito do tema nanotubos de carbono. Aqui, nesse gráfico, foi representado o espaço de tempo entre 91, que foi o ano de descoberta dessas nanoestruturas, até 2003. Apesar de não ser o ano atual, ter uma diferença considerável, já dá para ter uma noção bastante grande por esse gráfico que houve um aumento bastante considerável nesse número de publicações, uma vez que essas nanoestruturas acabaram por ser candidatos bastante promissores e interessantes em pesquisas científicas. Bom, então antes de eu tratar especificamente sobre os nanotubos de carbono, é importante dar um panorama histórico a respeito desse tema. Em 1985, foi sintetizado pela primeira vez um novo alótropo de carbono chamado fulereno. O fulereno é uma estrutura de carbono contendo 60 átomos desse elemento organizados em hexágonos e pentágonos, e cuja hibridização predominante é do tipo sp2. Essa hibridização do carbono é responsável, ela faz com que a estrutura do fulereno, uma vez plana, ela possa se enrolar e fica mais ou menos como a estrutura de uma bola. A partir da descoberta dessa estrutura, houve um maior aprofundamento de estudos baseados em novas formas de sintetização, propriedades e utilização do carbono puro. E isso, então, possibilitou a descoberta de novas formas, entre elas os nanotubos de carbono, que foram sintetizados pela primeira vez em 1991 por um pesquisador japonês chamado Sumio Iijima. E ele sintetizou os nanotubos de carbono utilizando da técnica do processo de pirólise de grafite em plasma sob a atmosfera controlada de hélio. Bom, então, o que são os nanotubos de carbono, né? Eles são estruturas alotrópicas de carbono, assim como o fulereno, e são formados exclusivamente por arranjos hexagonais desse elemento. E eles possuem uma estrutura básica formada por uma ou mais folhas de grafeno que são enroladas de forma espiral e cilíndrica, e cuja hibridização também é do tipo sp2, a hibridização do carbono. Aqui na figura 3, nós podemos verificar algumas formas alotrópicas de carbono. Aqui na letra A nós temos o grafite, na B o carbono diamante, o C o fulereno, que foi o que eu falei anteriormente, e por fim, no D, os nanotubos de carbono. Os nanotubos de carbono são formados a partir de uma única folha de grafeno que se enrola produzindo cilindros perfeitos. Essa folha de grafeno pode se enrolar em diferentes ângulos, e cada um desses ângulos no qual ela se enrola produz características e propriedades bastante diferentes, especialmente para os nanotubos de parede simples. Bom, os nanotubos de carbono podem ser divididos em duas categorias: os nanotubos de parede única ou simples e os nanotubos de paredes múltiplas. Os nanotubos de parede simples são constituídos por apenas uma única camada de grafite, com diâmetro de cerca de 1 nanômetro e comprimento que pode chegar a ser dezenas de vezes maior.
Já os nanotubos de paredes múltiplas são constituídos de 2 ou mais cilindros concêntricos de grafite que estão espaçados entre 0,34 e 0,36 nanômetros um do outro, e cuja quantidade de paredes que há nesse tipo de nanotubo altera significativamente nas propriedades desse material. Então, aqui na figura 5, é possível verificar nanotubos de paredes múltiplas produzidos pelo próprio pesquisador Idima, que eu comentei anteriormente. Aqui no A nós temos nanotubos de 5 paredes, no B de 2 paredes e no C de 7 paredes. Bom, então a fonte elementar dos nanotubos de carbono é o próprio carbono, que é o quarto elemento mais abundante do planeta Terra e que, devido à sua capacidade de estabelecer até 4 ligações, possui uma gama enorme de substâncias formadas tanto por ligações do tipo carbono-carbono, quanto ligado a outros elementos. Essa capacidade está diretamente ligada às diferentes hibridizações, como eu comentei anteriormente, que o carbono pode assumir, como sp, sp2 e sp3. Quando o carbono se hibridiza na forma sp2, um orbital s se combina com outros 2 orbitais p, formando 3 orbitais orientados de maneira trigonal e em ângulo de 120 graus. Os nanotubos de carbono e os fullerenos possuem esse tipo de hibridização do carbono. Então, o componente formador dos nanotubos é o grafeno, que consiste em uma molécula formada por átomos de carbono dispostos de forma hexagonal. O grafeno é uma única camada de grafite, composta por átomos de carbono com hibridizações do tipo sp2. Eu não poderia deixar de falar a respeito do grafeno aqui no Brasil, que possui uma das maiores reservas mundiais de grafite, e é o terceiro maior produtor mundial de grafeno, sendo que cerca de 70% da produção brasileira desse material está concentrada em Minas Gerais. Por conta disso, visto que o grafeno é um material bastante interessante do ponto de vista econômico, ele possui muitas propriedades bastante interessantes economicamente, nos últimos anos houveram bastantes investimentos governamentais para pesquisa, desenvolvimento e produção do grafeno aqui no Brasil. Bom, falando um pouco a respeito das propriedades dos nanotubos de carbono, essas propriedades são bastante dependentes, por exemplo, do diâmetro e do ângulo no qual um nanotubo se enrola. Além disso, essas propriedades podem ser influenciadas por vários fatores, como a constituição das suas paredes, se são nanotubos de carbono de paredes simples ou de paredes múltiplas, também do número de camadas concêntricas, no caso de nanotubos de carbono de paredes múltiplas, também do diâmetro e pela maneira como a folha de grafeno se enrola em torno do eixo para produzir um nanotubo de carbono. Os nanotubos de carbono possuem a capacidade de serem, ao mesmo tempo, flexíveis e muito resistentes, além de serem ótimos condutores de calor e de eletricidade. Para se ter uma ideia, uma única peça de nanotubo de carbono pode ser centenas de vezes mais forte do que o melhor aço, ao mesmo tempo que seu peso seja cerca de 6 vezes menor. O interesse por essas estruturas deve-se ao fato de elas apresentarem várias propriedades únicas, como, por exemplo, elas são capazes de transportar uma corrente elétrica com uma intensidade de cerca de 1000 vezes superior ao cobre e também apresentarem uma resistência à tensão cerca de 20 vezes superior que o melhor aço. Além disso, elas têm a capacidade de transmitir o dobro do calor que o diamante puro e também possuem uma estrutura estável até aos 3.000 graus Celsius. Bom, a respeito da caracterização dos nanotubos de carbono, essa é uma importante etapa no estudo e desenvolvimento desses materiais, uma vez que ela se faz crucial para a melhor compreensão da relação de estrutura e propriedade, pois, como visto anteriormente, a estrutura dos nanotubos de carbono tem uma influência muito grande em suas propriedades físico-químicas. Por isso, os principais métodos de caracterização de nanotubos de carbono
são as microscopias eletrônicas de transmissão e de varredura, a espectroscopia de Raman e a caracterização por difração de raios-x. Então, aqui na figura 11, nós podemos verificar imagens de microscopia eletrônica de transmissão e de varredura. Nós podemos ver aqui nanotubos de paredes múltiplas, contendo, respectivamente, 5 e 7 paredes. Já na figura 12, nós vemos imagens de microscopia eletrônica de varredura, e aqui é possível identificar feixes de nanotubos de carbono de parede simples. Então, bom, a respeito das aplicações dos nanotubos de carbono, eu devo dizer que existe uma imensidão muito grande de aplicações. Os nanotubos de carbono, eles podem ser aplicados em diversas áreas de tecnologia, que vão desde tecnologia computacional, por exemplo, até biotecnologia. Então, eles podem ser aplicados em sensores, em nanotransistores, em semicondutores. Os nanotubos de carbono também podem ser aplicados como constituintes de compósitos de condutores de alta resistência mecânica, também como aditivo para materiais poliméricos. É interessante que, em muitos casos, os nanotubos de carbono podem ser substituintes, por exemplo, do carvão ativado, tanto na adsorção de gases quanto como adsorventes de metais pesados e influentes. Em biotecnologia, os nanotubos de carbono podem ser utilizados para a imobilização de proteínas e também o seu encapsulamento. Devido ao seu tamanho nanométrico, ele consegue encapsular algumas partículas bastante específicas. Isso é muito interessante, principalmente nessa área de biotecnologia. Bom, como eu estou falando a respeito de um nanomaterial, eu não poderia deixar de falar de um aspecto que é essencial do desenvolvimento de nanomateriais e nanotecnologia em geral, que é a nanossegurança. Eu começarei colocando aqui uma frase, abre aspas, a nanotoxicologia pode ser definida como um ramo da ciência que tem como foco estudar os efeitos da toxicidade dos nanomateriais em organismos vivos, fecha aspas. Então, não existe estudo em nanotecnologia sem que haja concomitantemente um estudo em nanotoxicologia. Isso para a própria segurança de cada um dos pesquisadores. Então, é muito importante que nós saibamos que a toxicidade de qualquer material, de qualquer substância, depende de fatores físico-químicos, e não é diferente quando se trata de nanotoxicidade. Essa toxicidade está muito atrelada, por exemplo, à estrutura cristalina e à morfologia da partícula, e também ao tamanho de cristais, à solubilidade desse material, dessa substância, e à atividade catalítica. Ainda hoje, por se tratar de um tema consideravelmente novo, nanotecnologia, desenvolvimento de nanomateriais, consequentemente, nanossegurança ainda é um assunto que está em fase de desenvolvimento. Por isso, por exemplo, no tocante ao tema nanotubos de carbono, ainda existem muitas incertezas nos riscos à saúde dos manipuladores desse tipo de material, uma vez que os nanotubos de carbono possuem um baixo peso específico e têm a capacidade de permanecer por longos períodos de tempo no ambiente, havendo, por exemplo, riscos de inalação por parte do manipulador. É importante lembrar que altas exposições aos nanotubos de carbono podem causar danos bastante sérios à saúde. E os estudos relacionados à nanotoxicidade dessas estruturas nanométricas de carbono ainda é um assunto bastante complexo, porque os nanotubos de carbono possuem uma imensidão muito grande de propriedades devido à sua estrutura. E essa imensidão de propriedades abre um leque enorme para que cada partícula seja bastante singular. E isso acaba deixando os estudos de nanotoxicidade de nanotubos de carbono bastante complexos. Então, até o presente momento, eles ainda precisam ser bastante desenvolvidos. Eu citarei aqui 2 estudos a respeito da toxicidade de nanotubos de carbono. O primeiro é um estudo piloto publicado na Nature,
Esse estudo foi feito com nanotubos de carbono em camundongos, onde essas estruturas foram introduzidas na cavidade abdominal desses camundongos, e percebeu-se ao final desse estudo que os nanotubos de carbono possuem uma patogenicidade semelhante ao amianto. Um segundo estudo também pôde comprovar a capacidade dos nanotubos de carbono de atravessarem o citoplasma e o núcleo de uma célula, causando danos muitas vezes irreparáveis ao organismo vivo. Mas a nanossegurança, a nanotoxicologia, ela não deve ser estendida somente a seres humanos, por exemplo. É muito importante que nós reconheçamos a necessidade de maiores estudos a respeito desse tema, principalmente para o meio ambiente. E é por isso que o desenvolvimento de nanotecnologia sempre deve estar acompanhado do desenvolvimento de nanotoxicologia. Não se fala de uma coisa sem que se fale sobre a outra ao mesmo tempo. Uma vez que em estudos com nanomateriais, sempre deve haver uma análise dos riscos, ao mesmo tempo que sempre deve ter um cuidado muito grande, por exemplo, na utilização de equipamentos de proteção individual específicos para lidar com nanomateriais, com nanoestruturas. Infelizmente, até o presente momento, há uma escassez muito grande de pesquisas confiáveis com relação à nanotecnologia e nanossegurança. Eu termino com uma outra frase que é bastante interessante, não somente no ramo de nanotecnologia, mas com relação à segurança, a fármacos, segurança no trabalho, que é o seguinte, abre aspas, todas as substâncias são venenosas. A dose correta diferencia o veneno do remédio. Fecha aspas. Isso significa que toda substância em algum ponto é tóxica para nós seres humanos, por exemplo. Entretanto, deve haver um estudo bastante aprofundado para nós identificarmos até que ponto uma determinada substância, uma nanopartícula, por exemplo, é ou não é tóxica ao corpo humano. Eu concluo, então, que as novas descobertas alavancaram muitas pesquisas em nanotecnologia, possibilitando o melhoramento de tecnologias pré-existentes e, ao mesmo tempo, um desenvolvimento crescente de muitos processos com nanotubos de carbono, criando-se novas tecnologias extremamente proveitosas. Entretanto, deve haver sempre avaliações de risco e maiores estudos a respeito da nanotoxicidade dos nanotubos de carbono, para que a sua pesquisa e o seu desenvolvimento possam ser realizados de maneira eficiente e segura. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para essa apresentação e eu agradeço a sua atenção.